Estimado Dom José Antônio, cumprimento o Padre Clairton, nosso pároco, todos os demais sacerdotes, os diáconos. Desejo também cumprimentar os religiosos, as religiosas, os membros das novas comunidades. Igualmente, cumprimento os irmãos que vieram das mais diferentes paróquias para estar conosco na graça desta celebração. Acolho e agradeço àqueles que vieram nos auxiliar no serviço desse presbitério, como também àqueles que vieram nos alegrar com sua presença e com o seu canto. Enfim, todos vocês que vieram participar conosco da graça desta celebração e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em Jerusalém, muitas portas se abriam para receber os peregrinos. O evangelho que nós acabamos de acolher nos fala exatamente sobre isso, um período da Páscoa. Homens e mulheres vindo de todos os lugares de Israel subiam e viam a grandiosidade do templo, amavam aquela cidade, se dirigiam também para a cidade de Davi. Ali estava o grande templo construído por Salomão, não poucas vezes destruído, mas reconstruído como homens, como Esdras e Neemias. Lá estava o grande templo, agora restaurado por Herodes. Lá estava o grande coro dos sacerdotes, que elevavam a Deus o seu louvor, e ao mesmo tempo que pregavam a palavra da antiga aliança para todos os homens, para as mulheres igualmente, para que todos esperassem com certeza e com profunda esperança a chegada do Messias. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, dentre todas as portas de Jerusalém, havia uma que era especial, chamada de Porta Dourada. Essa porta que hoje está fechada e foi fechada por Saladino, essa porta era sempre um sinal de esperança para o povo de Israel, porque havia sido predito que quando o Messias chegasse, ele entraria por ela. Porém, aqueles que invadiram Israel ao longo da história para enfrentar o povo judeu, para enfrentar o povo da antiga aliança, para maltratar o coração daqueles que professaram a fé em Adonai, faziam questão de ingressar por aquela porta, e eles ingressavam sempre com majestade, e ingressavam com grandes cavalos, que os antigos chamavam de corcéis. Eles ingressavam porque eles queriam oprimir, invadir, matar, vilipendiar a vida daquele povo. Ingressavam para dizer: vocês esperam o Messias por essa porta, mas nós ingressamos e vamos destruir a vocês e a esse templo. E não poucas vezes isso aconteceu. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, agora não era o imperador que ingressava, era o rei de todo o universo. Agora não era apenas um homem que ingressava, mas era o Deus homem Jesus Cristo, que indo até Jerusalém sabia exatamente o que ali haveria de acontecer, e enfrentando a si mesmo e por causa do povo, levando no seu coração todos aqueles que ele amou e amou até o fim, ele vai ingressar naquela porta. E é interessante que, diferente dos grandes imperadores, dos grandes reis, Jesus ingressa montado em um jumentinho, em um simples jumentinho. Talvez à vista dos grandes aquilo parecesse até cômico, porém para aquelas pessoas que ali estavam, havia no coração uma certeza: esse humilde, esse pobre, esse repleto de Deus é o Messias esperado. Esse é o ungido do Pai,
esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E quem vai receber Jesus na porta dourada, a Jesus que ingressa na cidade de Jerusalém, é exatamente aqueles que haviam sido transformados por causa de Jesus. Ali estavam homens cegos que haviam recuperado a vista. Ali estavam habitantes de Jerusalém que esperavam pela chegada do Messias. Ali estavam homens e mulheres que haviam vivido uma vida péssima, mas que em Jesus encontrou o caminho da luz. E se Jesus passava pela porta dourada, eles viram em Jesus a porta. Jesus é a porta. Jesus é aquele que se abre para nós. Jesus é verdadeiramente o Salvador. E todos estavam ali, homens que haviam se convertido, mulheres que haviam visto suas vidas transformadas para receber verdadeiramente o Senhor, o esperado, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, esse povo aclamava com ramos de oliveira. Não é por acaso que eles utilizaram ramos de oliveira. Da oliveira se extrai o óleo santo, que ungia a cabeça dos sacerdotes. O óleo santo para dizer que Jesus Cristo é o ungido do Pai. As oliveiras significava resgatar toda a história de Israel, resgatar toda a história de um povo que esperava e esperou durante muito tempo, resgatar a história dos antigos, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi, desde Salomão, desde os profetas, desde os sábios, desde os juízes, desde todos aqueles que falavam da expectativa da chegada deste, que haveria de libertar todo o povo. E agora compreendido que seria o povo de Israel, mas também o povo de todo o mundo, de todo o universo. Ele é o Salvador. Jesus entra alegre, entra feliz, embora soubesse o que haveria de acontecer durante aquela semana. Reúne os seus apóstolos, celebra, dá para eles essa grande graça do seu corpo e do seu sangue, como nós vimos no Evangelho de hoje. Mas também, se existiam pessoas que ali estavam profundamente felizes com a chegada do Messias, havia sim, não apenas um homem dentro daquela sala que haveria de trair Jesus, mas um grupo de pessoas que falaram tanto sobre o Messias, que falaram tanto sobre a expectativa da chegada do Salvador, que esperavam tanto o Senhor, mas porque fecharam o seu coração pela inveja, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, estavam maquinando a morte de Jesus. O povo dizia hosana ao que vem em nome do Senhor, e eles, naquele espaço sagrado que devia ter sido respeitado, maquinavam a morte do próprio Senhor do templo, Jesus Cristo, daquele que veio para a salvação, daquele que veio para transformar todas as coisas, daquele que veio para aquele povo e para todos os povos. E ali vem exatamente a grande tristeza, e dali sai exatamente aquilo que haveria de acontecer com o Senhor. Os que haviam sido transformados gritavam hosana, mas alguns que, instigados por aqueles homens que se viam ao templo, vão levar pessoas para acusar Jesus, para mentir, para poder confundir aquele que estava como juiz. E por ser um homem fraco, acabou aceitando a acusação de Jesus. Afinal de contas, aqueles que tinham fé pública, os que se viam ao templo, diziam que Jesus era um mentiroso, dizia que Jesus era um blasfemador, exigiam verdadeiramente que eles entregassem Jesus à morte. E assim, Jesus foi entregue à morte. Meus irmãos e minhas irmãs, na cruz está verdadeiramente todo o coração de Deus. Na cruz
está exatamente os mais belos sentimentos do Salvador da humanidade. Ele perdoa a todos, Ele a todos ama, Ele vai até o fim no projeto do Pai, para que a salvação chegue até nós. Não foi por acaso a vida de Jesus durante esses 33 anos que Ele esteve em nosso meio. A cruz foi a exaltação máxima de uma história de amor que não terminaria na morte, mas nos encaminharia para a ressurreição, para a vitória, porque Ele é o Senhor. Nenhuma maldade humana, nenhuma maldade satânica, absolutamente nada que parta de uma criatura pode tirar a grandiosidade daquele que é o Eterno, daquele que é o Altíssimo Senhor, daquele que verdadeiramente restaura todas as coisas, que muda toda a história, que nos faz perceber a beleza da paz, da luz, da claridade, da abundância de um coração que se abre, porque Deus não deseja outra coisa senão que nós alcancemos a salvação, que sejamos felizes, que vivamos em paz, que superemos as dores que carregamos ao longo do nosso dia. Se nós nos achamos grande, imaginando que podemos carregar a sua cruz, Ele pede que carreguemos a nossa, porque afinal de contas, ao longo da nossa vida, só Ele, Jesus Cristo, pode nos ajudar como um verdadeiro sirineu a superar o peso de morte que circunda a nossa existência e de toda a humanidade, para que a gente resgate a esperança, para que sejamos pregoeiros da vida, para que levemos ao coração de cada homem, de cada mulher, essa história nova, porque afinal de contas, cada um de nós precisa fazer uma escolha. Ou nós estaremos entre aqueles que, se sentindo perfeitamente restaurados pelo Senhor, aclama com ramos de oliveira e coloca aquele tapete na simplicidade de um caminho por onde Jesus vai passar, e Jesus deseja ingressar em nossa vida, deseja nos levar na sua história, deseja nos dar a salvação, e por isso nós o aclamamos como Senhor. Ou então a escolha daqueles que, unido ao Sinédrio, deseja fazer com que o mundo se una em um grito para dizer a Jesus, sobre Jesus, crucifica-o, para dizer sobre um ser nascente que está no ventre de uma mulher, matemo-lo, para dizer àqueles que estão à margem da sociedade, que sejam jogados nos abismos. Jesus vem para resgatar a todos, até mesmo para aqueles que o odeiam. Jesus vem e deseja amar, mesmo aqueles que não o amam. Jesus ingressa na nossa vida exatamente para que nós sejamos capazes de entender a fragilidade da nossa existência, mas ao mesmo tempo a grandiosidade de uma vida que Ele prepara para nós todos. E para que nós não disséssemos em nosso orgulho que para Deus foi fácil, porque não haveria de viver a morte, o próprio Jesus aceitou morrer, para mostrar que de todas as dores da humanidade, Ele passou por todas, para nos dar também, através da sua ressurreição, as alegrias plenas. Meus irmãos e minhas irmãs, abramo-nos à obra do Senhor. Estamos vivendo uma Semana Santa. A cada Semana Santa a possibilidade de uma vida nova. Abramo-nos à obra daquele que é a paz, para que sejamos pregoeiros de uma vida nova, para que nós cantemos ao longo da nossa vida os hosanas que os nossos antepassados cantaram e que os convertidos cantarão eternamente diante do trono. Reconheçamos que Jesus é o Senhor e ao mesmo tempo que bebamos da fonte dessa misericórdia, para que a nossa vida seja plena, para que vejamos restaurado pela sua bondade a nossa vida a cada instante, e para que nós possamos contribuir por um verdadeiro trabalho de evangelização, para que os povos creiam, para que todos comam do pão do altar e do pão da mesa, e para que a vida seja plena,
porque afinal de contas, Ele é o Senhor. Que essa alegria transborde em nosso coração e que esse domingo de Ramos nos faça viver uma quaresma por aquilo que Jesus nos deu, principalmente por aquilo que Ele é, e inegavelmente por aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Para concluir, existe uma história muito simples, mas que resume de algum modo em uma frase tudo aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Pois bem, Jesus estava para entrar em Jerusalém e pediu que um de seus apóstolos buscasse um burrinho, porque ele desejava ingressar em Jerusalém sobre o lombo de um burrico, como nós hoje acolhemos pelo Evangelho. Jesus começou a entrar em Jerusalém. Todo mundo começou a aclamar a Jesus e colocar tecidos e ramos de oliveira também pelo caminho. E quando aquele burrinho começou a ver Jesus, ingressando em Jerusalém, e o povo aclamando, o burrinho logo foi dizendo: poxa vida, eu não imaginava que eu era tão amado. Poxa vida, como esse povo me aclama. Poxa vida, eles tiraram ramos de oliveira para me aclamar. E aquele burrinho levantou a cabeça e, cheio de orgulho, ingressou, levando Jesus em Jerusalém, imaginando que toda aquela homenagem fosse para ele. Pois bem, quando ele deixou Jesus, foi para casa. E chegando ao curral, ele disse para sua mãe: mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Hoje eu ingressei em Jerusalém e todo mundo me aplaudiu. Até lançaram ramos de oliveira, talvez para que eu pudesse comer. E até jogaram panos e ramos de oliveira pelo caminho. Foi uma homenagem maravilhosa. Eu não sabia, mamãe, que eu era tão importante assim. Pois bem, a mãe olhou para o seu filho burrinho e disse: meu filho, você tem certeza que a homenagem era para você? E o burrinho disse: sim, mamãe, a homenagem era para mim. Então a mãe disse: pois bem, no próximo domingo você vai entrar pela mesma porta e eu quero que depois você me diga qual foi a reação das pessoas. Pois bem, no domingo seguinte, lá estava o burrinho entrando pela porta dourada, alegre e feliz, com a cabeça erguida, desejando que todos o aclamassem. Mas ao contrário, quando ele começou a entrar, todo mundo começou a bater porque ele estava atrapalhando o caminho. E até mesmo uma senhora idosa puxou o seu rabo, correu na frente e ainda deu um murro na sua testa. E ele, entristecido por tanta violência, foi para casa chorando. Quando ele chegou, disse: mamãe, olhe, os homens e as mulheres me maltrataram e eu não sei qual o motivo disso. Então a sua mãe disse: mas meu filho burrinho, o que aconteceu com você? Afinal de contas, você disse que existia um homem sobre o seu lombo no domingo passado. E o burrinho falou: mamãe, quem estava sobre o meu lombo era um homem chamado Jesus. E a sua mãe concluiu dizendo: meu filho, sem Jesus você não passa de um burro.